Glória a Deus, Lagoinha, que o Senhor te abençoe nesse novo ano que estamos para viver, o ano da aliança. Você pode dizer comigo em voz alta, diga comigo, o ano da aliança. Mais uma vez, vamos lá, vamos falar bem alto, vamos dizer, o ano da aliança. Meus amados irmãos, a aliança é literalmente a maneira como Deus trata com cada um de nós. É a partir da aliança, é a partir do sangue derramado de Jesus, da vida de Deus sobre nós. E em poucos minutos eu tenho o privilégio de compartilhar com você, aí onde você está, da graça e do favor de Deus em vivermos esse ano da aliança. Eu quero falar com você com meu coração queimando, sabendo que nós estamos terminando no ano da provisão. Deus proveu cuidado, Deus proveu misericórdia, Deus proveu cada semente. Nós estamos aqui agora vivendo a bondade de Deus, como Deus tem provido e cuidado. Ele é o El Shaddai, o Deus mais que suficiente. Ele abre portas, Ele abre caminhos, Ele guarda, Ele trabalha na nossa vida. Por quê? Porque Ele tem uma aliança com cada um de nós. E eu quero falar com você hoje muito claramente sobre essa aliança com Deus e essa aliança uns com os outros. 2026 é um ano onde nós vamos firmar mais e mais a aliança que temos com o Pai e temos uns com os outros. Essa foi a oração de Jesus em João capítulo 17, dos versículos 20 ao versículo 23. Quando Jesus ele deixa claro, ele fala, Pai, eu oro para que não apenas eu e o Senhor sejamos um, mas da mesma maneira como nós somos um, assim sejamos uns com os outros. A minha oração nesse dia é por cada Lagoinha, por cada igreja onde Deus tem derramado da sua misericórdia, é que haja em nós um vínculo tão forte e tão claro, que é o vínculo dessa unidade. Guarde isso no seu coração, que a aliança que eu e você vivemos em Deus não é uma aliança de conveniência, mas é uma aliança de compromisso. Ela não é conveniente meramente, ela não é uma aliança só de um conforto, ela é uma aliança de compromisso. Uma aliança onde nós estamos firmados além de sentimentos, além de circunstâncias que muitas vezes são favoráveis e outras não. O que nos firma em Deus é o comprometimento que temos com Ele e, acima de tudo, o que Ele tem para conosco. O que é aliança? Aliança, gente, ela é muito mais profunda do que um acordo. Aliança, ela é muito mais profunda do que apenas uma membresia, uma frequência, uma religião. Aliança, na verdade, significa unidade. É essa unidade, é esse vínculo onde Deus não está buscando simplesmente seguidores, Ele está buscando literalmente um povo que está unido com Ele. Em Gênesis, no capítulo 17, essa foi a palavra de Deus. Ele disse para Abraão claramente, eu estou fazendo com você uma aliança perpétua, eu estou fazendo com você uma aliança, onde Ele diz, eu vou ser o seu Deus e eu vou ser o Deus dos seus descendentes. Eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Nós precisamos em toda a Lagoinha Global guardar isso no coração, que a aliança é essa identidade. A aliança é esse nível de pertencimento, de união, de compromisso santo que nós estamos firmados em Deus, em Cristo e firmados uns com os outros. Deus é um Deus de aliança, Deus é um Deus de firmamento tão forte e não de um relacionamento casual. No ano da aliança, Deus não quer que a gente viva uma vida rasa, Deus não quer que a gente viva uma vida mediana. Quando Ele fala em Êxodo capítulo 6, versículo 7, Ele diz, eu farei de você o meu povo e eu serei o seu Deus. Deus não está fazendo um negócio, Deus não está assinando meramente um contrato, Ele está falando de união. Deus não está fazendo ali um namoro com o seu povo, Ele está casando com o seu povo. É algo profundo, é uma decisão, é um pacto muito forte. Quando a gente pensa em aliança, muitos de nós pensamos às vezes num contrato. Contrato é assim, enquanto você performar, eu fico. Aliança é diferente. Aliança é o seguinte, mesmo quando você falhar, eu continuo fiel.
É isso que Deus tem para nós nesse ano da Aliança Lagoinha. É isso que Deus tem nos levado como líderes de GC, líder no ministério que você está envolvido, líder na área que Deus tem te colocado, como membro na nossa igreja, aliançado, firmado debaixo desse pacto. Em 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 13, Paulo escreve claramente dizendo isso: se somos infiéis, Ele permanece fiel. Por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de um vínculo de aliança. Deus não quer que Lagoinha seja apenas uma igreja de visitantes no final de semana. Deus quer que a gente seja uma igreja onde Ele venha habitar dentro de nós 7 dias da semana. Glória a Deus, eu posso ouvir um amém sobre isso? É uma realidade do céu. Estar em aliança com Deus significa que a gente se torna um com Ele. Por isso que o símbolo da aliança que nós estamos falando esse ano é esse símbolo de DNA, esse símbolo de uma unidade que não tem como romper, não tem como tirar, não tem como quebrar. Nós nos tornamos um em Cristo para a glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 17, Paulo escreve claro dizendo isso: mas aquele que se une ao Senhor é um mesmo Espírito com Ele. Esse é o símbolo da aliança que nós estamos vivendo em Lagoinha em 2026. Isso vai além de crer, isso vai além de apenas fé, é a unidade que Deus tem preparado para cada um de nós. Quando a gente está firmado nessa aliança com Deus, o coração de Deus molda o nosso coração. Quando a gente está firmado nessa aliança com Deus, os desejos de Deus começam a alinhar os desejos do nosso coração. Quando a gente está nessa aliança com Deus, a palavra de Deus se torna a base de tudo aquilo que eu e você fazemos. Quando a gente está vivendo essa aliança com Deus, a presença dEle se torna o lar, se torna o lugar de onde nós habitamos, e a partir desse lugar a gente vive. É por isso que quando nós pecamos dói. Por isso que quando a gente erra na nossa caminhada com Deus, machuca o nosso coração, porque fere o quê? A comunhão da aliança que nós temos firmados com Deus. A minha pergunta é essa: como eu e você podemos entrar em 2026 no ano da aliança? Olhando e pensando seriamente, será que eu só sou um frequentador da igreja? Será que eu só sou um frequentador de um movimento? Ou eu estou unido com Deus, unido com aquilo que Ele quer fazer nos meus dias? O que eu amo na aliança é que a aliança também nos torna um com o próximo. Nós somos diferentes, temos pensamentos muito diferentes, mas naquilo que Deus nos une, meu querido, nada pode nos separar, nada vai nos separar. Para que todos sejam um, Jesus orou em João capítulo 17, como tu, ó Pai, o és em mim e eu sou em ti. Essa aliança que nós precisamos ter um com o outro, essa aliança de dizer: eu não vou desistir de você, eu não vou ficar falando mal de você, eu não vou ficar disputando com você, eu vou carregar você, eu vou perdoar você, eu vou caminhar com você, porque em Cristo há uma unidade de propósito e de vida eterna. Romanos capítulo 12, no versículo 5, nós lemos ele dizendo: assim também nós, embora muitos, somos um só corpo em Cristo, e cada membro pertence a todos os outros. Olha essa unidade, olha esse DNA, olha essa conexão. A minha oração por nós, Lagoinha, é que a gente vá para essa profundidade de aliança em 2026. A minha oração por cada regional, pare para pensar nos 5 continentes onde nós estamos hoje, que haja em nós um mesmo DNA, uma unidade em Cristo, uma unidade entre nós, fortalecendo o poder e a vida de Deus sobre a nossa vida. O mais lindo é saber que essa aliança, ela é cumprida, porque ela foi selada pelo precioso sangue de Jesus. É o sangue de Jesus. Eu selo essa palavra com você hoje, trazendo esse entendimento. Lucas capítulo 22, no versículo 20, após ter ceado, Jesus, ele tomou o cálice, e se levantou dizendo: esse cálice agora é o cálice da nova aliança no meu sangue. Meu querido irmão, aliança custa sangue.
Aliança é sacrifício. Aliança é um comprometimento acima de circunstâncias ou de emoções que passam. No Antigo Testamento, a aliança era firmada com sacrifício de animais. No Novo Testamento, a gente vê o próprio Cordeiro de Deus se entregando por cada um de nós. A cruz, ela não é apenas essa prova de que Deus ama cada um de nós. Ela é a prova de que Deus nunca vai nos abandonar. É isso. Nós estamos firmados numa aliança onde Deus diz: eu me uno com você, eu não vou abandonar você. E a partir disso a gente vai viver essa fé. Por causa dessa cruz, nós somos unidos a Deus. Por causa dessa aliança, nós somos chamados para viver unidos uns com os outros. Eu quero te chamar nesse dia. Eu quero te convocar nesse dia a viver em 2026 o ano dessa aliança. Não pela metade, não só aos domingos, mas uma união, uma rendição, um pertencimento, uma aliança com o corpo de Cristo, uma aliança na Lagoinha de unidade, de perdão, de compromisso, de amor, de reconciliação, uma aliança literalmente onde nada pode separar, é um DNA, uma realidade para a glória de Deus. Eu quero te convidar a orar comigo agora. Nós vamos orar e selar essa palavra. Eu te abençoo onde você estiver, em qualquer lagoinha, em qualquer virada, em qualquer lugar do mundo. Eu oro para que essa palavra encontre o seu coração e a gente entre num ano de compromisso, de aliança, de fidelidade, de favor e de alinhamento com a vontade do nosso Pai. Eu te convido a orar comigo agora, orando em fé, declarando com todo o coração. Diga comigo assim, repita comigo onde você estiver. Diga comigo: Senhor Jesus. Vamos, diga comigo, diga: Senhor Jesus. Diga: em 2026, eu caminho. Diga: eu caminharei em aliança. Diga comigo pela fé, diga: assim como o Senhor. Diga: assim como o Senhor firmou em sangue uma nova aliança. Diga comigo pela fé, diga: eu viverei o poder da aliança em Cristo Jesus em todos os meus dias. Amém e amém. Amém. Você pode dar um glória a Deus no seu lugar. Você pode aplaudir nosso Senhor Jesus poderoso. Eu creio nisso. Eu creio com todo o meu coração, Lagoinha. Vamos florescer, caminhar, progredir debaixo da aliança que Deus tem conosco e nós temos com Ele e com cada um de nós. Que o Senhor te abençoe e que venha 2026, o ano da aliança. Deus te abençoe em nome de Jesus.